É uma alegria imensa estar aqui novamente para falar dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina consoladora, dessa doutrina libertadora de consciências. E hoje, em especial, para falar da robustez e da claridade espiritual de Sheila, essa figura ímpar, cujos exemplos pessoais, com certeza, nos servem de guia e diretriz rumo ao nosso processo de cristificação pessoal. Mas antes de voltarmos ao passado para destrinchar a história do testemunho pessoal de Sheila, que nos serve de exemplo, cabe-me contar que, certa feita, quando divulguei que faria uma palestra sobre a biografia de alguém que fora alguém importante no movimento espírita, eu recebi de um amigo bastante esclarecido no conhecimento doutrinário espírita, eu recebi dele uma crítica, entre aspas, construtiva. Lançando mão da pergunta de número 324 de O Livro dos Espíritos, ele afirmou, citando parte da resposta que é colocada pelos espíritos a Kardec nessa pergunta, que os espíritos são menos sensíveis à homenagem que prestam a eles do que a lembrança dos seres humanos em relação a eles. Ele então continuou citando a resposta à pergunta 326, também de O Livro dos Espíritos, dizendo assim, abre aspas, quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Fecha aspas. Eu agradeci, o aprendizado, mas eu redargui com a questão 320, que vem antes dessa, que diz o seguinte, os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhes foram caros na terra? A pergunta diz isso. A resposta dos espíritos é a seguinte, muito mais do que podeis imaginar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se eles já são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Nosso papel, ao trazer um relato biográfico hoje, nesse caso, e nesse caso também um relato agiográfico, como veremos a seguir, eu explicarei do que se trata, não é, em absoluto, o de massagear o ego das entidades espirituais. Não é de adular, não é de bajular ninguém, não é de santificar quem não é santo, não é de ganhar mérito algum junto a nenhum tipo de espírito. É bom falar isso, deixar bem claro, que o nosso papel é o de termos referências de como fazer para alcançar a felicidade tão desejada por todos nós. É o de termos um farol de exemplos a iluminar a nossa caminhada. É o de auxiliar, através desses exemplos, o nosso modus operandi, sem qualquer intenção de idolatria, sem qualquer distorção perceptual. É o de nos servir de guia para as nossas cegueiras, os nossos tropeços, as nossas quedas. Enfim, o nosso papel, na verdade, é de mostrar que é possível e viável evoluir espiritualmente. Explicado esse fato, agora voltemos ao passado. Eu falava do relato agiográfico. A agiografia é como se chama a biografia de um santo. E é bom lembrar que a palavra santo vem do latim sanctus, que significa, na sua origem, separado, destacado, diferenciado. Ou seja, dizer que alguém é ou foi santo, na verdade, no olhar espírita, quer dizer, basicamente, que alguém alcançou uma maturidade espiritual superior à maioria. Os que realmente merecem o título de santos, pois é bom lembrar que nem todos realmente merecem,
São os que evoluíram espiritualmente e tiveram exemplos notórios para servirem de referência à humanidade. Então, segundo o relato hagiográfico disponibilizado pela Igreja Romana, lá no ano de 1572, no dia de 23 de janeiro, na cidade de Dijon, nascia uma criança chamada Jeanne Françoise Frémillon Chantal, que viria posteriormente a ser conhecida na história como Santa Joana de Chantal, filha de Benigno Frémillon, presidente do Parlamento de Borgonha, e também de Margarida de Berbizy. Ela foi batizada como Jeanne, ou Joana em português, tendo sido acrescentado o nome de Françoise, ou, aportuguesando Francisca, quando da cerimônia de confirmação. Então, tendo recebido uma esmerada educação, ela se recusou a desposar um fidalgo abastado, uma vez que o mesmo era calvinista e ela era católica convicta. Ela, então, posteriormente, ela se casou com Christophe de Rabutin, o barão de Chantal, passando o casal a residir no castelo de Bourbilly, onde fez celebrar uma missa diariamente para lembrar do Cristo, com a presença de todos os empregados domésticos, visto que ela era muito rica, ocupando-se da instrução religiosa dos funcionários, atendendo-lhes às necessidades materiais. Ela se manteve firme na sua fé. E aos domingos e dias de festa, e as festas à época eram religiosas, ela participava da missa paroquial. Ficou viúva muito jovem, aos 28 anos de idade, com um filho e 3 filhas. A partir de então, ela fez um voto de castidade, dedicando-se exclusivamente à prática da caridade. Retirou-se do mundo e passou a dividir o seu tempo entre oração e trabalho, além da educação dos filhos, é claro. No ano de 1604, na casa de seu pai, em Dijon, ela conheceu o bispo de Genebra, que ficou conhecido na história como São Francisco de Sales. Identificando nele uma pessoa para dirigi-la espiritualmente, ligou-se a ele por uma profunda amizade. Com os filhos mais crescidos, mais amadurecidos, ela planejou ingressar na vida monástica, se tornou monja. Para esse fim, o jovem barão de Chantal, filho dela com agora 15 anos de idade, foi entregue à educação do avô materno, que passou a cuidar, além da sua educação, também dos seus bens, se tornando seu tutor. A sua filha mais velha se casou com o barão de Torrent. A filha do meio faleceu pouco depois, enquanto que a filha mais nova se casou com o conde de Tolonjon. Em 1610, em Annecy, sob a orientação de São Francisco de Sales, o bispo de Genebra, a baronesa, então, fundou a Congregação da Visitação de Santa Maria, juntamente com Jacqueline Fabre e a senhorita Brechard. Dirigiu, então, com elas, como superiora da ordem, de 1612 até 1619, a casa que fundou em Paris, no bairro de Santo Antônio, onde chegou a ser perseguida por conta da sua fé. Deixou o cargo de superiora da ordem, voltou a Annecy e faleceu na cidade de Moulins em 13 de dezembro de 1641, aos 69 anos, após uma grande agonia, pronunciando, conforme diz a sua biografia, o nome de Jesus. Na data da sua morte, a congregação que ela fundou já contava com 87 conventos, e no primeiro século de existência já tinha 6.500 adeptos religiosos. Foi considerada pelos católicos como padroeira das pessoas esquecidas,
padroeira dos problemas familiares, padroeira das situações de perda de parentes, de pais separados dos filhos, padroeira das viúvas. E ela hoje tem, na religião católica, o dia litúrgico dedicado à sua consagração, que é o dia 12 de agosto. Ela foi beatificada em 21 de novembro de 1751, na cidade de Roma, pelo Papa Bento XIV, e foi canonizada, ou seja, transformada em santa, em 16 de julho de 1767, também em Roma, pelo Papa Clemente XIII. O médium Francisco Peixoto Lins, conhecido de nós como Peixotinho, na cidade de Macaé, lá no estado do Rio de Janeiro, por volta do ano de 1943, iniciou um trabalho de orações para as vítimas da Segunda Grande Guerra, que estava ainda acontecendo. Inclusive, outras versões vão referir essa data como sendo, na verdade, em 1948, nas reuniões do Grupo Espírita André Luiz, aí na cidade do Rio de Janeiro, na verdade, né? Então, capital do país. Foi então que, de repente, chegou lá e se materializou, na reunião mediúnica de Peixotinho, um espírito chamado Rodolfo. Nas primeiras vezes que ele psicografou mensagens através de Peixotinho, ele assinava como o fuzilado. Mas ele, então, contou que era, na verdade, de uma família legitimamente espírita que morava na Alemanha. Ele teve que servir, o espírito, na guerra como oficial médico. E o pai dele, Dr. Fritz, muito reservado, muito educado, severo, muito autêntico, que passou muitas ideias humanitárias aos filhos, havia lhe dito, também como médico, matar nunca. Ao que Rodolfo respondeu, pai, não é isso. Eu vou servir como médico na guerra. Pois bem, uma certa ocasião, o doutor Rodolfo foi chamado como oficial para integrar um pelotão de fuzilamento. Ele então disse, a minha missão aqui na guerra é salvar e não matar. E de acordo com o regulamento militar, como ele se negou, ele passou a ser considerado um criminoso, justamente porque deixou de servir a pátria, pois a pátria pedia a ele que matasse alguém e ele se negou. Então, disseram-lhe, já que você não vai executar este homem, você vai ficar junto dele para morrer como um traidor. Ele então foi fuzilado na mesma hora. A essa altura, manifestou-se espiritualmente ao pai e disse para o pai, o Dr. Fritz, pai, eu já estou na outra dimensão da vida. Cumprir a palavra empenhada, não matei, preferi morrer. Para que não continuasse no ambiente de guerra, ele então foi amparado espiritualmente no grupo espírita Pedro, lá em Macaé, no Rio de Janeiro, com o médium Peixotinho. Peixotinho, por ter sido militar, em razão justa, como espírita, tinha esse trabalho de preces justamente em benefício das vítimas de guerra e em prol da paz. E esses fatos, é bom lembrar, se deram no auge da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial. Quase no final já, né? Certo dia, então, Rodolfo, o espírito Rodolfo, disse no grupo de oração do Peixotinho exatamente assim, orem por minha irmã, ela está correndo grande perigo. E com a voz do alemão, através de uma voz direta pelo fenômeno mediúnico da ectoplasmia, não era bem nítida, como ele tinha um sotaque carregado, a pronúncia do nome da irmã não saía muito boa. Ao invés de sair Sheila, saía Seila. Passados alguns dias, ele então, em uma outra reunião mediúnica, disse, minha irmã acabou de desencarnar.
ela foi vítima de um bombardeio de aviação. Ela e meu pai desencarnaram. Vale lembrar, como eu disse, eles eram filhos do famoso Dr. Fritz. Dias depois, para agradável surpresa da equipe, materializou-se uma jovem loira e disse: "Eu sou Sheila", com um sotaque bem carregado. Foi uma alegria, né? Foi muita alegria. Os irmãos ficaram cheios de alegria, de júbilos espirituais. Tem-se notícias apenas de 2 encarnações de Sheila. E justamente uma na França, como quem? Santa Joana de Chantal. E a outra na Alemanha, onde ela desencarnou em 1943 como Sheila. É um espírito, sem dúvida alguma, esplendoroso pela luz que esparge, e sua presença é notada por ondas perfumadas que imprime ao local. Eu mesmo já tive a sorte de presenciar o fenômeno das ondas perfumadas por algumas vezes, tanto no SOS espiritual, lá na Boca do Rio, onde eu frequentava, e também no Irmã Sheila, Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Ela era enfermeira, trabalhava no socorro às vítimas da Segunda Guerra Mundial. Sua morte aconteceu aos 28 anos, em decorrência do mais violento ataque aéreo, que aconteceu em julho, algumas fontes dizem que é em agosto de 1943, na cidade de Hamburgo, outras fontes vão dizer que foi em Berlim, no campo de batalha, enquanto socorria os feridos. Depois disso, o espírito Sheila vinculou-se a grupos espirituais que atuam em nome de Jesus. Conta-nos Ranieri, R.A. Ranieri, famoso autor, que em Belo Horizonte marcou-se uma pequena reunião que seria realizada com a finalidade precípua de submeter ao tratamento uma senhora chamada Dona Ló de Barros Soares, que era esposa do senhor Jair Soares. No silêncio e na escuridão, surgiu a figura luminosa de uma mulher vestida de tecidos de luz, como diz Ranieri, ostentando 2 belas tranças. Era Sheila. Nas mãos, ela trazia um aparelho semelhante a uma pedra verde claro, né? Uma cor clarinha, um verde clarinho, ao qual se referiu dizendo tratar-se de um emissor de radioatividade que até então era desconhecido da Terra. Fez então aplicações em Dona Ló e depois de alguns minutos levantou-se da cadeira e proferiu uma belíssima pregação evangélica com um sotaque característico alemão e a voz de mulher. Em vários grupos espíritas brasileiros, além, é claro, da sua atuação na assistência à saúde, ela sempre caracterizou-se em trazer às reuniões certos objetos, né, certos presentes, deixando sempre no recinto um perfume de flores que lhe caracterizam. Uma obra interessantíssima chamada Chico Xavier, 40 anos no mundo da mediunidade, de Roque Jacinto, encontramos o seguinte depoimento do próprio Roque. Chico aplicava passes ao lado de Roque Jacinto e ocorreu um ruído ali ao lado deles, qual se algum objeto de pequeno porte tivesse sido jogado, né, sido arremessado sem muita violência. Jô, disse um médium, Sheila lhe deu um presente. Logo mais, eles começaram a catar aqui e acolá, procuraram ali ao derredor e viram um caramujo grande e adoravelmente belo, estriado com deliciosas cores. Apanharam então o caramujo e perceberam nele água do mar, água salgada, água gelada inclusive, com restos de uma areia fresca. Sheila havia transportado aquele caramujo para eles.
estava a centenas de quilômetros de uma nesga de mar em Minas Gerais, em uma manhã de sol abrasador, que crestava a vegetação, e nas mãos deles, um caramujo que o espírito ofertara, servindo-se da mediunidade de Chico. Na assistência, ali assistindo, entre as pessoas do público, aquela assistência reduzida, estava presente ali um cientista suíço, materialista convicto, que ali estava por muita insistência dos seus familiares. Sheila, então, com sotaque alemão carregado, anunciou: para nosso irmão que está ali, aí indicava o suíço, vou dar o perfume que sua mãezinha usava quando na terra. Quando ela falou isso, despertou nele um soluço comovido pela lembrança que se aflorou na sua memória, recordando a figura da mãezinha ausente. Mas, segundo o Roque Jacinto, tempos depois, em outro raro instante, se deu com a presença de Sheila também. Ele diz o quê? Que os amigos Bissoli, os amigos dele, né, chamado Bissoli, Gonçalves, Isaura, entre outros, compunham a equipe dos beneficiados daquele estudo, daquele processo mediúnico, agrupando-se numa das salas da casa de André, um outro amigo deles, tendo Chico Xavier se retirado para o dormitório do casal, onde ali permaneceria em transe mediúnico. Eis que uma onda de perfume surgiu e se corporificou Sheila, loira e jovial, em uma materialização luminosa, falando com seu forte sotaque alemão. Bissoli, então, estabeleceu um diálogo com ela, dizendo: eu me sinto mal. Ela ouviu e respondeu: você come muita manteiga. E aí ele, então, se assustou com aquilo. Ela disse: vou tirar uma radiografia do seu estômago. E aí, a pedido, o companheiro levantou a camisa, o espírito, então, materializado, se aproxima, entrecorre em sentido horizontal os dedos semiabertos sobre a sobre a região do estômago de Bissoli, e tal se lhes incrustassem uma tela de vidro no abdômen, todos os presentes podiam ver as vísceras do amigo em funcionamento. Pronto, disse Sheila, apagando o fenômeno. Agora levarei a radiografia ao plano espiritual para que a estudem e lhe deem um remédio. Aí, certo dia, olha que interessante, né, esse fenômeno mediúnico. Certo dia, em uma mensagem psicografada, assim se expressou Caibar Schutel a respeito de Sheila, descrevendo Sheila. Ele dizia o quê? Sheila é, para mim, um verdadeiro exemplo de fé, de perseverança, de humildade e, sobretudo, de muito amor. Quem dera pudéssemos todos nós ter uma pequenina parcela do seu infinito desejo de amar. Sheila vivencia o amor em sua plenitude, fazendo da cura a sua verdadeira face. Ama e trabalha diuturnamente pelo próximo. Outra não foi a recomendação de Jesus quando esteve entre nós. Outra não é a recomendação dos espíritos que orientaram Allan Kardec na obra da codificação. Nosso amigo Divaldo Franco nos conta também sobre um episódio da sua vida, quando uma entidade materializada operou espiritualmente o seu organismo, curando-o de um grave problema de saúde. Ele diz que em 1954, o médium, no caso ele, orador espírita, realizava uma série de palestras no estado de São Paulo. Ele percebeu, ao fim das palestras, que a sua voz estava ficando realmente com uma tonalidade diferente.
e ela estava áspera, estava rouca, e além disso, Divaldo sentia muita dor na garganta, muita dor mesmo, uma dor muito forte. Além da afonia, seu pescoço começou a ficar muito inchado e as dores se tornaram insuportáveis. Ele dizia que era como agulhadas que pioravam continuamente. Preocupados, alguns amigos então levaram ele a um célebre médico que o examinou cuidadosamente e aventou a possibilidade de que Divaldo, que a fonte das dores de Divaldo e a consequente afonia fosse, na verdade, uma neoplasia maligna, ou seja, um câncer. Seria necessária a realização de uma biópsia para confirmar ou não o diagnóstico. A princípio, Divaldo não entendeu direito a explicação que o médico deu, na verdade. Ao ser melhor esclarecido, se deu conta que o nódulo na sua garganta realmente poderia ser um câncer. E aí, era 1954, obviamente que os exames e os tratamentos da época ainda eram muito incipientes, muito agressivos. Apenas poderia recorrer à quimioterapia e, em alguns casos extremos, à cirurgia. Diante desse quadro, digamos, funesto, Divaldo decidiu, então, voltar a Salvador para realizar todos os trâmites necessários para iniciar o tratamento. Os procedimentos que precisariam ser feitos para uma verificação definitiva e a necessária terapêutica para tratar o problema de Divaldo requeriam uma internação em um hospital. E o instituto onde Divaldo trabalhava naquela época possuía um conceituado hospital no Rio de Janeiro. E na época, os casos mais complexos, mais graves, eram encaminhados para a então capital federal, no Rio de Janeiro, onde ele poderia fazer os exames necessários. Antes de voltar para Salvador, Divaldo então teve a ideia de fazer uma escala em Belo Horizonte para visitar Chico Xavier, lá na cidade de Pedro Leopoldo, que é pertinho, né? Então, o médium baiano enviou um telegrama para Chico, que imediatamente concordou com a visita. E assim, o encontro foi marcado. Chegando a Belo Horizonte, Divaldo seguiu para Pedro Leopoldo, sendo acompanhado pelos amigos Arnaldo Rocha, Carlos Cavalcante e também José Martins Peralva Sobrinho. Como de hábito, uma multidão estava aguardando o início dos trabalhos espirituais, que eram conduzidos pelo bondoso apóstolo da fé e da caridade. Ao se encontrarem, Chico perguntou imediatamente a Divaldo: Divaldo, você está rouco, afônico? Divaldo respondeu: Chico, é uma doença misteriosa. A garganta dói-me profundamente. E na área afetada tem um tumor que o médico está desconfiando que possa ser um câncer. Ao que Chico respondeu imediatamente: Deus vai ajudar, Divaldo. Em seguida, Chico conduziu todos à reunião que os aguardava para ter início, e todos tomaram seus lugares à mesa. Chico se preparava ali naquele momento para psicografar, e como de costume, enquanto os espíritos escreviam pelas mãos de Chico, era sempre sorteado um tema ou do Livro dos Espíritos, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, e após a leitura desse tema sorteado, iniciavam-se as palestras. Mas antes de Chico se concentrar, ele se dirigiu a Divaldo falando: Divaldo, meu filho, eu vou lhe pedir para falar, eu vou lhe pedir para fazer a palestra interpretando o Evangelho. Aí Divaldo respondeu: mas Chico,
Eu estou afônico, eu não consigo falar. Eu estou muito rouco. Chico, então, amorosamente disse: faça um esforço, meu filho. Divaldo visivelmente demonstrava muita dificuldade para proferir a palestra, mas, conforme Chico havia solicitado, ele fez ali, sem dúvida, um grande esforço e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele falou por 2 horas. A reunião prosseguia quando, então, um bilhete chegou para Divaldo. O doutor Bezerra de Menezes está pedindo para você falar até o encerramento da reunião. E assim foi, até o término da reunião. É bom lembrar que as reuniões terminavam por volta de 2 horas da manhã. Imagina o que é isso, né? Então, em seguida, como era de costume, quando havia visitantes, Chico fez exatamente o que sempre fazia, né? Convidou todos para irem até a casa do seu irmão, André Luiz, para tomar um cafezinho e comer uma broa de milho. Bem mineiro, né? E aí a comitiva seguia pelas ruas escuras de Pedro Leopoldo, conversando amigavelmente, jovialmente. Divaldo então fala para Chico: as dores estão muito fortes. Ah, Chico, eu estou tão preocupado com isso. E Chico então respondeu novamente, da maneira mineira de ser, amorosamente disse: não tem nada não, meu filho, confiança em Deus. Ao chegar na casa de André, Chico então disse para o grupo: antes do café, vamos orar para aplicar um passe no Divaldo. Nesse momento, então, tem início mais uma reunião espiritual, mais uma reunião mediúnica. O grupo, então, se dirige a um quarto, com um piso de tijolo, e além da porta, o cômodo também tinha uma janela, onde o irmão de Chico, André, né, foi lá e estendeu um cobertor para que a claridade não entrasse. O mobiliário simples, humilde, era composto basicamente por uma cômoda e 6 cadeiras. Chico, então, pegou uma cadeira, ajeitou-a ali ao lado da cômoda e sentou-se. Divaldo fechou a porta e foi orientado para que encostasse a sua cadeira na porta. Chico, então, pediu para que a luz fosse apagada, então disse assim: Divaldo, ore, meu filho. Divaldo, sentindo muita dor, disse: Chico, está doendo muito, eu não vou conseguir. Mas então Divaldo fechou os olhos e orou com a voz rouca, a voz quase desaparecendo, mas com muita fé. Era, na verdade, como se ele orasse com a própria alma. Ele então começa a se comover, pois ele era muito jovem naquela época. Naquele ano ele tinha apenas 27 anos. Tanta vida pela frente e a possibilidade de estar com um câncer na garganta. Irmã Sheila, então, naquele momento, se materializa e se apresenta a Divaldo. O ambiente em total penumbra, Divaldo estava quase terminando o Pai Nosso, quando então ouve-se uma voz feminina tão clara, como pouco antes se ouvira a voz de Chico. Divaldas, abri os olhos. Atônito, Divaldo repassa em pensamento que naquele momento ali, além dele, haviam entrado no quarto apenas Chico, o irmão de Chico, né, André Luiz, e os amigos Arnaldo Rocha, Carlos Cavalcante e, como eu disse, José Martins Peralva, sobrinho. Não havia nenhuma mulher naquele ambiente. Divaldas, abri os olhos. Divaldo, então, abriu os olhos, e no momento em que ele abriu os olhos, muito comovido, ele vê a materialização de uma jovem que parecia ter uma idade entre 16 e 18 anos, loura, cabelo partido ao meio, penteado para trás, olhos azuis. Ela vestia uma espécie de avental de enfermeira, provavelmente bem à feição
da época da Primeira Guerra Mundial. Era, sem dúvida alguma, linda, iluminada. Era como se uma luz forte e bela irradiasse de dentro para fora, iluminando também parte do cômodo. Falando um português bem arrastado, misturado com alemão, aquela jovem entidade então vira para Divaldo e diz: me chame Schwester Sheila, irmão Sheila. Agora, Divaldas, abri boca, segurando um instrumento na mão, muito parecido com uma caneta, que possuía uma espécie de luz na ponta. Ela disse: venho tratar seu garganta. Nós vamos precisar muito de seu voz. Ela então insere aquele desconhecido instrumento na boca de Divaldo e, enquanto isso, explica para ele: eu vou colocar um pouco de rádio no seu garganta para cuidar tumorzinho. Vai doer um pouco. Você tem medo de dor? Divaldo, então, preocupado, indaga: mas vai doer muito? Aí ela responde amorosamente: muito, muito, mas vai ficar boa. Abre bem a boca. Então, a hábil enfermeira manuseia o equipamento que, acionado, emitiu um forte zumbido e todos os presentes ouviram. Nesse momento, Divaldo deu um grito, depois de sentir uma intensa pontada muito quente, emitida pelo instrumento, segundo ele, inclusive, teria queimado até o perispírito. Calmamente, Sheila retira o aparelho e, muito amorosamente, com um doce sorriso, diz: vou botar outra vez. Divaldo prontamente respondeu: não, não, irmã, não precisa, já estou bom. Aí, nesse momento, o orador baiano percebeu que a sua voz já estava melhor. Vou sim, abre boca, ela disse. Outra aplicação, novo e estrondoso grito. A atenciosa cuidadora então pergunta: como está? A dor passara. A voz dele estava totalmente recuperada. Divaldo se sentia completamente bem. Então, a chorar de gratidão, né? Em seguida, uma grande emoção, Divaldo exclamou, né? Nossa, o que é que eu faço? Isso não está acontecendo, não é possível. Nós sempre queremos fatos, queremos acontecimentos, e depois queremos a confirmação desses fatos. E depois queremos a reconfirmação. Quando eu sair daqui, eu vou pensar que foi um sonho, que foi uma alucinação. Mas eu estou conseguindo falar. Minha voz está boa. Eu não tenho mais nenhuma dor. Divaldo, então, extremamente emocionado, extremamente maravilhado, às lágrimas, ele continua dizendo: Sheila, me perdoe, mas a alma humana é muito infeliz. Mesmo tendo passado por tudo isso, eu tenho certeza que eu vou pensar que foi minha imaginação. Por favor, Sheila, você me daria algo para eu levar e ficar, para que quando eu pensar que foi um sonho, eu tenha algo para me convencer? Sheila, então, respondeu para ele: rasgue um pedaço do meu capa. Divaldo, então, consegue recortar um pedaço do tecido que até hoje está guardado no Museu do Espiritismo, lá na Mansão do Caminho. O que mais você gostaria, Divaldas? Perguntou Sheila. Ele então respondeu: Sheila, eu tenho uma amiga suíça que mora no Rio de Janeiro,
que sempre me fala da flor Edelweiss. Você conhece essa flor? Então ela aqueceu com a cabeça, levantou a mão e então começou a cair no ambiente sobre Divaldo uma flor aveludada de um intenso branco. Elas estavam orvalhadas. Divaldo então pegou seu lenço do bolso, estendendo os joelhos e começando a recolher aquelas preciosas flores. Sheila então olhou para ele novamente e perguntou: Divaldo, mais algo de Valdas? Ela falava assim, como diz Divaldo, né? Divaldo então agradece muito à irmã Sheila e ela lhe diz: Divaldas, vamos ser amigos, vamos trabalhar juntos. Doutor Bezerra de Menezes me manda dizer que tenha cuidado com sua voz, com seu voz. Lembra-se, toda vez que você sentir cansado do excesso de falar, divulgando a mensagem de Jesus, pense nele e eu, em seu nome, irei em seu socorro. Em seguida, ela se dirigiu para atender, dessa vez, José Martins Peralva, sobrinho, também Carlos Cavalcante e Arnaldo Rocha. E assim que finaliza os atendimentos, Sheila, flutuando no ar, despede-se daquela pequena plateia até o próximo encontro e, como uma névoa, dissolve-se, deixando no ar um aroma doce de violetas. Chico desperta do transe mediúnico e, com seu jeitinho mineiro, pergunta: e a voz, Divaldo? Como está a garganta, meu filho? Ao que Divaldo responde: ah, Chico, está bem, muito bem. As flores, é bom lembrar, continuam guardando a lembrança daquele precioso momento. Divaldo relata que nunca mais ficou afônico totalmente, que até hoje ele fica com a voz cansada, porque às vezes fala muito, né? Hoje menos, mas falava 8, 10 horas num dia de seminário, e depois fazia conferências ainda na noite, e é natural, né, que um instrumento orgânico, que o corpo canse, mas afonia nunca mais ele teve. Jamais cancelou uma conferência por afonia, jamais cancelou por gripe, por resfriado, ou por qualquer dificuldade. Quando a coisa vai apertando, dizendo ele, né? Ele logo chama Sheila. É interessante, né? Esse é mais um fato mediúnico extraordinário de Chico Xavier, para a gente perceber, né? Como Sheila traz maravilhas. As abençoadas flores e o lenço que as recolheu, né? Estão até hoje guardados lá na Mansão do Caminho, no Museu do Espiritismo. Interessante, né? Para a gente perceber. A grande característica do trabalho de Sheila é sempre na área humana, assistindo especialmente aos doentes, a área de saúde, né? É bem focada nisso. Segundo algumas obras mediúnicas da literatura espírita, os espíritos Caibá Schutel e Irmã Sheila hoje dirigem a colônia espiritual Alvorada Nova, onde Sheila também coordena o hospital Casa de Repouso. A gente tem notícia dessa colônia espiritual em livros como, por exemplo, Nosso Lar, Os Mensageiros, né, ambos livros de André Luiz, ambos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier. Essa colônia, segundo os relatos mediúnicos, está localizada sobre as cidades de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, ali, Cubatão, sempre ali no litoral paulista. E a gente tem também alguns livros interessantíssimos de Irmã Sheila. Eu trago aqui alguns exemplos para a gente, né? Por exemplo, a mensagem do dia que foi lido no início, né? Foi ditada por ela, na verdade, para Clayton Levi. Também o livro Novas Mensagens de Sheila para Você, também ditada para Clayton Levi. Chão de Rosas, que é uma psicografia de João Nunes Maia.
Outro livro também maravilhoso é Flor de Vida, que também é uma psicografia de João Nunes Maia, lindíssimo livro. O livro Mãos Marcadas, que na verdade é uma coletânea, que tem 41 mensagens de espíritos diversos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, lá de 1972. E aí eu trago, inclusive, um texto que ela traz nesse livro, interessantíssimo, né? Tem apenas uma mensagem dela nesse livro de Chico, né? Mas é um texto interessante porque versa sobre o figurino, sobre a roupa, né? Ela diz assim, de maneira, inclusive, bem atual, né? Bem, parece que ela escreveu isso agora, né? Ela diz assim, que à medida que se alteia o padrão cultural, preocupa-se a pessoa humana com o próprio aspecto. É preciso impressionar de maneira agradável. E a moda entra em ação para solucionar-lhe o problema. Movimentam-se alfaiates, modistas, lojas e gabinetes, agulhas, trenas para o mistério da costura. Confecção simples e alta costura. Surgem as criações para inverno e verão, outono e primavera, em linhas especiais, segundo sugestões de tempo e de clima. Combinações, negócios felizes do mundo, quase sempre se realizam conforme as credenciais do figurino, e por isso, homens e mulheres capricham no concurso de esbeltez e elegância que levam a efeito cotidianamente nas ruas, hoje em dia nas redes sociais. Não nos esqueçamos, porém, dizendo Sheila, de que somos igualmente observados no reino da verdade, além do porte espiritual que adotamos. Nossos pensamentos são as criações de que se nos veste a personalidade autêntica e por eles, por esses pensamentos, somos conhecidos, vistos, ouvidos e analisados na vida superior, cabendo-nos o dever de buscar em Jesus o modelo de nossas atitudes e decisões. Prosseguindo Sheila, nos círculos terrestres, os requerimentos à autoridade humana para serem considerados reclamam primor de apresentação. E no mundo espiritual, muitas vezes, depois dessa ou daquela petição aos administradores celestes, temos ouvido, palavras de Sheila, de coração opresso, filha, repare o teu figurino, fechando aspas, ou seja, os pensamentos, repare os seus pensamentos. Extremamente atual. Temos ainda outras psicografias de Sheila, também interessantes, né? Como Digna Estrela, uma psicografia de Jairo Avelar. Também o livro Superando Desafios, também psicografia de Jairo Avelar. Interessantíssimo também o texto. E sobre ela, e não dela, né? Temos também uma obra que fala dela, que é um livro que eu citei um pouco antes, né? Que é Materializações Luminosas, de R.A. Ranieri, um livro que eu tive acesso quando eu tinha 18 anos, lá na Juventude Espírita SOS, na Boca do Rio, na Jesus, onde tive a oportunidade de participar de algumas reuniões mediúnicas de materialização. Eu trago ainda, gente, para finalizar minha fala, o maravilhoso Hino a Sheila, que é um poema que, sem dúvida alguma, nos serve para as nossas reflexões. O poema diz o quê? Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Essa flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o perfume e o calor de sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina a nossa vida nos caminhos de Jesus.
Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nessa noite lenitivo a sua dor, como bons samaritanos, e a Sheila a nos guiar, seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Que maravilha de hino, né? Cabe a nós, agora, seguirmos o caminho apontado por ela, em vez de estancar os nossos passos para contemplar o dedo que aponta o caminho, para louvar. A gente, às vezes, para louvar o dedo que aponta o caminho, em vez de seguir o caminho do exemplo trazido por ela. Então, que o exemplo seja, antes de mais nada, seguido, para que a gente possa realmente contar entre os seus auxiliares no planeta Terra, no nosso processo de cristificação íntima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Divino Mestre Jesus, queremos te agradecer mais uma vez por toda assistência, por todo amparo, por toda orientação, por tudo que nos tem sido concedido ao longo de nossas vidas, Divino Senhor. Rogar, Divino Mestre Jesus, que ampare aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, aqueles que estão nas ruas, aqueles que inconscientemente, que de forma muitas vezes inconsequente, induzidos ou não, estão ignorando a necessidade de se resguardarem e assim resguardar os seus entes queridos, aos seus pais, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus irmãos, aos seus amigos. Ampara-os a todos, Senhor, desperta em nós a responsabilidade que temos pelo bem-estar uns dos outros e torna-nos, Divino Mestre Jesus, a cada dia melhor servidores da Tua seara. De todo modo, Senhor, queremos Te agradecer por tudo que nos tem sido concedido, agradecer aos nossos irmãos que se fizeram presentes conosco, que nos assistiram, que nos apoiaram, que têm estado como forma até de incentivo ao nosso lado. Permaneças conosco, Senhor. Ampara a todos nós e conduz-nos a todos a um melhor caminho. Paz e luz para todos. Desse modo, encerramos a nossa reunião dessa noite, desejando paz, mais uma vez. Protejam-se, protejam os seus. Temos tempo, mas o tempo é amigo de quem se faz amigo do tempo.